Boa noite, pessoal. Então, nós vamos falar hoje sobre essa questão que tá intrigando muita gente, né? Sobre a questão do Afeganistão. E sempre que a gente fala, sobretudo, daquela região ali onde o Afeganistão se situa, né? Que é uma região que para muitos é uma continuação do Oriente Médio, é sempre uma região bastante complexa para se entender, né? E a gente vê às vezes as pessoas tentando simplificar uma situação como aquela, mas não há nada de simples ali, não é algo fácil de se entender. Agora, assim, uma coisa que é muito importante para a gente entender o Afeganistão e aquilo que está acontecendo lá agora é a gente se desvencilhar um pouco da ideia que nós temos de Estado-nação, né? Então, toda vez que você fala de um país independente, né? Estado, que eu estou me referindo, né? Não é uma unidade administrativa como no Brasil. Estado com letra maiúscula, quer dizer, um país independente, com governo próprio, com leis próprias, né? Então, assim, um país como o Afeganistão, e aí o tempo inteiro a gente ouve falar assim, o povo afegão, né, a população do Afeganistão, a gente tem que entender como é aquela região, né, como é aquele país e aquela população. Então, assim, a concepção de Estado moderno, ela é relativamente nova para todo mundo, né? Assim, se a gente considerar que os primeiros Estados modernos, conforme nós conhecemos, né, tiveram origem ali na Europa, isso não tem muito mais do que uns 300 anos aproximadamente. Então, é algo que nem sempre existiu. Nessas regiões, como na região da Ásia Central, a ideia de Estado, né, como um país independente, com governo próprio, com um único governo e tal, é mais recente ainda, né? Então, assim, lá no Afeganistão hoje existe um governo, né, existia até domingo um governo, né, ali instalado pelos Estados Unidos, chegou a haver eleições livres, se eu não me engano foram 3 eleições livres que ocorreram enquanto os americanos estiveram por lá. Mas uma parte da população afegã, e talvez uma parte significativa, ela não reconhece muito esse papel do Estado e esse papel do governo. Então, por exemplo, existe um governo, né, existia um governo central ali, eleito pelo povo, um parlamento, etc. Mas em várias áreas do Afeganistão, esses governos não eram reconhecidos. Esse governo não era reconhecido. Então, assim, numa área remota do Afeganistão, então, assim, existe uma lei no Afeganistão que proíbe bater em mulheres. Então, nessas regiões, as pessoas não queriam saber disso. Olha, quem define se uma mulher vai ser castigada ou não é o chefe dessa tribo, é o chefe desse clã, né? É esse chefe tribal, são os anciãos, os sacerdotes dessa região, os religiosos, não é o governo. Então, assim, a gente tem que se desvencilhar da ideia de que o Afeganistão seria um Estado-nação como o Brasil. Porque aqui no Brasil, por exemplo, apesar de todas as nossas diferenças regionais, de norte a sul, de leste a oeste, nós somos brasileiros, né? Então, tanto um brasileiro lá de Roraima, quanto um brasileiro do Rio Grande do Sul, um brasileiro do Rio Grande do Norte, um brasileiro do Acre, todos reconhecem que nós temos um governo, né, central, que nós temos uma Constituição, que nós temos um Código Penal, que nós temos um Código Civil, que cada estado tem o seu governo, que cada município tem o seu governo, que existem leis e normas que são para todo mundo. Nós conseguimos entender isso aqui no Brasil, né? Apesar das nossas diferenças e dos nossos problemas. Não é o caso do Afeganistão, né? E de outros países, tá? Muitos países da África e outros da Ásia, isso ocorre também. Então, assim, muitas vezes os governos são extremamente limitados no poder que têm sobre toda a nação. Então, assim, de antemão, né, não ache que quando você fala de povo afegão, que é um povo unitário, que são pessoas que compartilham dos mesmos valores, que estão ali unidos sob o mesmo governo e tal, porque isso não é uma realidade efetiva. Para você ter uma ideia, a última eleição para presidente que houve no Afeganistão foi em 2019.
O Afeganistão tem hoje aproximadamente 39 milhões de habitantes, né? Uma população um pouco menor do que a população do estado de São Paulo, por exemplo. Então, assim, nessa eleição de 2019, tinham 9 milhões de afegãos e estavam aptos a votar. Mas apenas 2,2 milhões efetivamente votaram. Então, veja bem, eles tiveram um presidente escolhido num país que tem 39 milhões de habitantes, que foi escolhido por 2 milhões de pessoas que foram votar. Considerando que tinha, sei lá, 4 ou 5 ou 6 candidatos a presidente, então, assim, provavelmente o presidente foi eleito com 1 milhão, 1 milhão e 500 mil votos aproximadamente. Então, qual era a representatividade efetiva desse presidente, desse governo, perante a nação afegã como um todo? Então, assim, a gente tem que se desvencilhar daquela ideia de que o Afeganistão é um Estado-nação muito bem estruturado e nos moldes daquilo que acontece no Brasil ou que acontece no México, ou no Canadá, ou nos países europeus. Então é muito importante a gente ter essa distinção da realidade do Afeganistão. Quando a gente fala dessa região também, a gente tem que entender assim, não sei se vocês conseguem visualizar, eu vou tentar colocar um mapa aqui da Ásia Central, não sei se vai dar certo, tá? Eu sou meio... Não deu certo. Não... Infelizmente não consegui incluir o mapa aqui. Enfim, mas assim, quando você visualiza, por exemplo, a questão do mapa da Ásia Central. Então, se você, assim, depois você pode olhar no Google também um mapa mundi e tal, e pegar ali a Ásia Central. O Afeganistão, ele está localizado entre, assim, ele tem como vizinhos, né? O Paquistão, ele tem uma fronteira com a China de cerca de 80 quilômetros. Ao norte, ele faz fronteira com o Turcomenistão, com o Uzbequistão e o Tadiquistão. Esses 3 países eram antigas repúblicas da antiga União Soviética. E a leste, ou melhor, a oeste, ele faz fronteira com o Irã. Quer dizer, ele está numa região bastante complicada, né? E historicamente, aquela área onde hoje é o Afeganistão, aquela região fez ali parte daquilo que se chamou no passado, por exemplo, de Rota da Seda. Tem aí o meu amigo Adelardo, que é professor de História, assistindo, que sabe bastante sobre isso, né? Sabe melhor até do que eu. Essa região do Paquistão sempre foi uma área também de passagem de migrantes, né? Entre o Extremo Oriente e o Oriente Médio e outras áreas da Ásia. Então sempre foi uma área meio que vista como estratégica. E em grande parte da história da humanidade, né, da história desta região, essa área tentou ser ocupada por babilônios, por macedônios, por mongóis, enfim. Mas ela nunca foi efetivamente parte, né, de um grande império. No século XIX, assim, a Ásia Central passou a ser disputada por 2 grandes impérios, o Império Russo e o Império Britânico. E essa região do Afeganistão acabou entrando nessa disputa. Então, na segunda metade do século XIX, a Grã-Bretanha chegou, de certa forma, a ocupar esta área, sem muito sucesso. Então, houve ali uma guerra entre a população dessa área do Afeganistão com a Grã-Bretanha, e que eles foram vitoriosos, acabaram expulsando, de certa forma, os britânicos dali. Depois houve novamente um conflito com a Grã-Bretanha, e no final, já quase no final do século XIX, a Grã-Bretanha consegue um acordo em que o Afeganistão torna-se uma espécie de protetorado
da Inglaterra, mas sem um processo de colonização efetiva, sem um processo de domínio absoluto da Grã-Bretanha sobre essa área. Porque quando a gente estuda um pouquinho de história, o que é hoje a Índia e o Paquistão, essas duas áreas estiveram sob o domínio britânico mesmo por muito tempo, né? Já o Afeganistão nunca esteve sobre esse domínio. E então, no final, já no século XX, novamente ocorreram conflitos entre a Grã-Bretanha e o Afeganistão. E em 1919, o Afeganistão é declarado definitivamente independente, no ano de 1919. E é instalado ali, então, pelos próprios afegãos, uma monarquia. E aí, de 1919 até o começo dos anos 70, o Afeganistão vai viver um período político ali governado por uma monarquia, mas sempre de uma forma meio instável, assim, não foi um período, mas esse período então foi um período de grande estabilidade e tal, não foi. Ocorreram muitas instabilidades nesse período também, mudança para a monarquia constitucional e tal. E em 1973, essa área ali ocorre um golpe de Estado e transforma o Afeganistão numa república. Isso em 1973. Esse golpe de 73, que instala a República Afegã, também não traz estabilidade para essa região. Conflitos internos entre grupos, né, rivais vão continuar existindo. E no ano de 1979, também já ali num outro golpe, né, ocorrido em 1978, o Partido Popular Democrático do Afeganistão assume o poder em 1978, um partido de viés, né, socialista, comunista e tal. E em 79, com a instabilidade no Afeganistão, a União Soviética ocupa o Afeganistão. Lembrando que hoje, tá, vocês que talvez não são tão bons em geografia e história, que os países que fazem fronteira ao norte com o Afeganistão, no caso do Turcomenistão, o Uzbequistão e o Tajiquistão, eram antigas repúblicas soviéticas. Logo, o Afeganistão ele fazia então fronteira com a União Soviética, através dessas ex-repúblicas soviéticas, certo? E em 79, a União Soviética ocupa o Afeganistão com a desculpa de estabilizar politicamente o país. Aqui só um parêntese para uma curiosidade. Nessa área tem muitos países que terminam em estão, né? Afeganistão, Paquistão, Turcomenistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão e por aí vai. É que esse termo estão, ele significa casa ou morada, né? Então seria, por exemplo, o Afeganistão, né? A terra ou a morada dos afegãos. O Uzbequistão, né, a morada ou a terra dos uzbeques, né, o Cazaquistão, a terra ou morada dos cazaques. Por isso que todos esses países dessa região terminam em estão, né? Então, voltando, em 79 a União Soviética ocupa o Afeganistão com a desculpa de estabilizar ao governo afegão, que não vai conseguir, obviamente. E em 1980, até achei estranho que nós acabamos uma Olimpíada agora e ninguém tocou muito nesse assunto, né? Em 1980 ocorre a Olimpíada de Moscou, né? As Olimpíadas foram em Moscou no ano de 1980, um ano depois da ocupação do Afeganistão. E nessas Olimpíadas ocorre o maior boicote da história das Olimpíadas. Os Estados Unidos se recusa a participar das Olimpíadas em Moscou por conta da ocupação no Afeganistão. Os Estados Unidos e seus aliados, cerca de 61 países, não participam da Olimpíada de Moscou em protesto contra a ocupação soviética no Afeganistão. Pois bem,
a União Soviética ela permanece no Afeganistão de 1979 até 1988. Em 88, a União Soviética anuncia a retirada das suas tropas do Afeganistão, porque nesse período todo a União Soviética não conseguiu estabilizar nada ali. E pelo contrário, e aí passa a acontecer o quê? Vários grupos, né, no Afeganistão passam a atacar os soviéticos, né, e o governo afegão para expulsar a União Soviética do país. E esses grupos guerrilheiros que atacam a União Soviética, eles são financiados pelos Estados Unidos, pela China, pela Rússia, pelo Irã e por outros países, mas principalmente pelos Estados Unidos. Esses guerrilheiros passam a receber recursos e apoio logísticos e até treinamento de países como os Estados Unidos. Por isso que muita gente diz que os talibãs aprenderam a fazer atentados com os próprios Estados Unidos. Entre esses guerrilheiros, inclusive, porque aí o Afeganistão passa a receber muitos jovens muçulmanos de outras partes do mundo que se dirigem ao Afeganistão para se juntar a esses guerrilheiros contra a presença soviética em território afegão. Entre esses guerrilheiros, inclusive, estava Bin Laden. Né? Bin Laden vai para o Afeganistão, né? Filho de um milionário saudita e tal, ele vai para o Afeganistão para lutar contra a União Soviética também, financiado, lembrando, em grande parte pelos Estados Unidos. Não só pelos Estados Unidos, mas principalmente pelos Estados Unidos. E entre esses grupos guerrilheiros, porque não era um só, né, você pensa, mas formavam uma unidade de guerrilheiros contra a União Soviética? Não, eram vários grupos, na verdade. E muitos desses grupos eram formados por chamados mujahedins. Quando você fala em mujahedins dessa região, são, assim, o termo mujahedin significa um guerrilheiro, um lutador, né? Mas passou a ser visto, passou a se compreender um mujahedin como um guerrilheiro santo, né? Uma pessoa que é capaz de dar a vida por Alá e pela sua religião, né? Então muitos desses grupos eram formados por mujahedins, ou seja, pessoas que tinham ali um forte vínculo com a religião. Em 1988, a União Soviética começa a sair do Afeganistão, sem conseguir nada. Até, e aí novamente um parênteses, né, quem acompanha mais a história e a geopolítica, muito se dizia, na época da Guerra Fria, que o Afeganistão era o Vietnã da União Soviética. E o Vietnã era o Afeganistão dos Estados Unidos. Porque essas duas ações dessas superpotências rivais da Guerra Fria, elas estavam imbuídas no contexto da Guerra Fria, né? Da guerra do capitalismo contra o socialismo, da União Soviética contra os Estados Unidos. E, assim como os americanos não conseguiram vencer, né, a guerra no Vietnã e tiveram que se retirar de lá, aconteceu a mesma coisa com a União Soviética. Ela não consegue estabilizar a questão interna do Afeganistão e tem que sair sem vencer também. No caso da União Soviética também, na época, se dizia que assim, a presença dela no Afeganistão não era apenas pelo fato de que ela queria estabilizar o Afeganistão. A União Soviética tinha pretensões territorialistas também, porque a União Soviética era um país gigantesco, assim como a Rússia continua sendo um país muito grande, mas quando você observa a geografia da Rússia hoje, que era a mesma praticamente da União Soviética, você observa que ela tem um problema sério de saída para o mar, porque ela tem um litoral gigantesco no mar glacial ártico, que não serve muito, lá quase não tem portos e tal, para essa questão do comércio internacional, é um litoral praticamente inútil. Então, para onde ela tem saída para o mar? Lá no extremo leste, ela tem saída, né, para o Oceano Pacífico, mas grande parte da população e da economia russa, e assim como era na União Soviética, se concentra mais do lado oeste do país.
Ela tem uma pequena saída para o Atlântico, na Europa, mas ela não tem saída nenhuma para o Índico. Então, assim, se a ocupação soviética no Afeganistão tivesse dado certo, muitos especialistas analisam, né, sobretudo naquela época, que muito provavelmente o Afeganistão tinha tudo para ter se tornado também uma espécie de república da antiga União Soviética, e a União Soviética, a partir dali, tentar abrir caminho em direção ao Oceano Índico. Bom, com a saída dos soviéticos ali do Afeganistão em 88, em 89 começam conflitos internos. Vários grupos ali que tinham lutado, né, contra a União Soviética agora passavam a lutar entre si para ocupar o poder, né? Isso em 1989, 90, 91, foram anos de uma verdadeira guerra civil no Afeganistão, né? De muitos grupos lutando ali uns contra os outros. Em 1994 surge o Talibã. Assim, ele surge como organização, porque esses guerrilheiros em parte já faziam parte de alguns desses grupos. Mas então aparece no cenário efetivamente em 94 o Talibã. E liderado principalmente por homens afegãos que tinham sido treinados, ou melhor, educados nas madraças. Madraça é uma espécie de seminário, vamos colocar assim. São escolas religiosas internas, a maior parte delas localizadas no Paquistão. Existem outros países também, mas a maior parte delas estão no Paquistão, são chamadas de madraças. Ali, grande parte dos jovens que são instruídos nessas escolas são meninos, filhos de famílias normalmente muito pobres, que são levados para esses seminários ainda muito novos, né, crianças praticamente, e ali eles aprendem o Alcorão e a Sharia na versão mais radical e numa interpretação radical, né, do Alcorão e da própria Sharia. Se a gente fosse fazer um paralelo com o mundo cristão, seria como você imaginar assim, meninos sendo levados para uma escola religiosa, aprendendo o Velho Testamento literalmente como verdade absoluta. Seria mais ou menos isso, para a gente ter assim, um paralelo do que significa essa formação religiosa nessas escolas chamadas de madraças no Paquistão. Então são pessoas muito afinadas com uma visão extremamente radicalizada do Islã, né? Em 94, então, o Talibã passa a lutar contra outros grupos para chegar ao poder, o que é efetivado no ano de 1996. Em 96, o Talibã assume o poder. Inicialmente, o Talibã propõe para o Paquistão a paz, o fim da corrupção e a estabilidade. Essas são as promessas do Talibã para a população afegã. E eles assumem o poder em Cabul, então, em 1996, com um país, lembrando sempre, com um país praticamente arrasado, né? Tanto com a infraestrutura muito danificada, que nunca foi boa também, né? O Afeganistão nunca foi um país que gozou de uma infraestrutura significativa em termos de estradas, ferrovias, energia, telefonia, nunca foi bom. Mas com essa quantidade de conflitos e guerras, em 96 tudo isso estava em frangalhos, na verdade. E quando o Talibã assume em 1996, ele assume com o apoio de uma parte significativa da população afegã. Porque a ideia, né, assim, de que a grande parte ou a maior parte da população afegã, ou que ninguém no Afeganistão apoia o Talibã, não é verdadeira. O Talibã não teria resistido esses 20 anos de ocupação americana não fosse o apoio de uma parte da população. Porque uma parte da população concorda também com essa visão extremada, né, da interpretação do Alcorão e da Sharia. Então, assim, parte da população viu com bons olhos que o Talibã tivesse chegado ao poder, trazendo um pouco de paz, um pouco de estabilidade, enfim, né? Em 1997 e 98, o Talibã já controlava grande parte do território afegão. Porque, assim, uma coisa que é bom também frisar, pessoal, que durante esse período que eles estiveram no governo, de 96 a 2001, eles nunca controlaram 100% do território.
uma parte do território, uma pequena parte, sempre esteve sob o domínio de grupos rivais do Talibã, principalmente da chamada Aliança do Norte. Então, assim, eles nunca tiveram controle absoluto também do território. Em 1998, ocorrem atentados terroristas na África contra embaixadas americanas, no Quênia e na Tanzânia. Não sei se alguns de vocês, que talvez são um pouquinho mais experientes já, vão lembrar dos ataques, né? Morreu muita gente nas embaixadas americanas do Quênia e da Tanzânia. Nessa época também, um navio americano, um navio de guerra americano, é atacado no Mar Vermelho também. E os autores desse ataque estão ligados à Al-Qaeda. É aí que a Al-Qaeda começa a aparecer no cenário internacional. E logo os Estados Unidos ligam a Al-Qaeda ao Afeganistão. E era verdade, a Al-Qaeda estava presente no Afeganistão mesmo. Então, assim, o primeiro bombardeio dos Estados Unidos contra o Afeganistão foi, na verdade, no ano de 1999. Né? Antes da ocupação de 2001. Esses primeiros bombardeios em 99 foram na tentativa de que o Talibã entregasse os membros da Al-Qaeda e acabasse com os postos de treinamento da Al-Qaeda em território afegão, o que acabou não acontecendo. Em 2001 ocorrem os atentados contra as torres norte-americanas, e aí todo mundo vai lembrar. E aí, imediatamente, né, a própria Al-Qaeda assume esses atentados, e então o governo americano resolve atacar e ocupar o Afeganistão, uma vez que os talibãs não entregavam e se negavam a entregar o Bin Laden. Em 2001 começa a ocupação, né, que, assim, e os talibãs, na verdade, oferecem pouca resistência, porque, obviamente, eles não tinham aparato, né, para enfrentar, né, a ocupação americana. De 2000 em diante, os Estados Unidos vai ocupar boa parte do território, mas o Talibã jamais foi eliminado de todo o território. Assim, eles vão também uma parte para outros países, sobretudo para o Paquistão, né? O Talibã tem uma presença muito significativa no Paquistão. Então eles vão ficar ali nas fronteiras e nas regiões montanhosas. E claro, como o Talibã conta também com o apoio de uma parte da população, mesmo que naquela época uma parte pequena, eles conseguem, obviamente, estar o tempo inteiro se estruturando para fazer ataques contra o governo afegão e os norte-americanos e as tropas da OTAN também. Então, assim, de 2001 para cá, várias vezes o Talibã fez atentados terroristas contra o governo afegão e contra as tropas americanas também. Quer dizer, eles nunca foram derrotados, embora para a comunidade internacional passasse sempre a ideia que eles estavam praticamente aniquilados. Assim, não se tinha muito essa visão de que a qualquer hora eles pudessem estar totalmente reestruturados. Em 2004, os Estados Unidos vai fazer a primeira eleição, né, ali em território afegão. Várias eleições vão ocorrer, né? Em 2005 ocorre a primeira eleição para o parlamento. Em 2009, porque assim, olha só, eles entraram em 2001 para quê? Para destruir as bases de treinamento da Al-Qaeda e para prender e, se possível, matar o Bin Laden, né? Isso foi em 2001. Em 2009, eles ainda não tinham conseguido achar Bin Laden. Então, em 2009, o Barack Obama aumenta consideravelmente o número de soldados no Afeganistão. Mais de 30 mil soldados são enviados no primeiro governo de Obama, né? Os Estados Unidos chegou nessa época a ter cerca de 100 mil soldados no Afeganistão, fora os soldados das tropas da OTAN, né? Soldados da Grã-Bretanha, da Alemanha, enfim, dos outros países da OTAN. E é também a primeira vez aqui, lembrando que a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aquela organização militar criada no período da Guerra Fria, mas que mesmo com o fim da Guerra Fria permaneceu existindo. Reúne grande parte dos países da Europa Ocidental e os Estados Unidos.
E foi a primeira vez que a OTAN fez uma operação fora da Europa, né? A OTAN assume o controle da segurança de Cabul no ano de 2003, se eu não me engano. Bom, em 2011, eles conseguem finalmente pegar o Bin Laden, mas lembrando que Bin Laden foi achado no Paquistão, né? Ele, na verdade, foi preso e morto no Paquistão. E aí, a partir do momento que o Bin Laden é morto e que grande parte, né, das bases de treinamento da Al-Qaeda já tinha sido destruída, porque isso foi destruído mesmo, os Estados Unidos começam o processo de retirada de soldados. Portanto, assim, há muitos anos que aquele contingente enorme de soldados americanos vem sendo retirado do Afeganistão. Na verdade, desde 2012, 2013, por aí, que grande parte desses soldados retornaram para os Estados Unidos, certo? Em 2013, o exército, né, as forças de segurança criadas no Afeganistão começam a tomar boa parte do controle antes ocupado pela OTAN e pelos Estados Unidos, mas com a presença logística americana, com apoio financeiro americano, com apoio logístico de armamento, etc., esse tempo todo, né? Em 2014 ocorrem as eleições. Assim, um fato importante, a partir de 2015 surge no Paquistão células do Estado Islâmico. Lembrando que o Estado Islâmico é aquele grupo terrorista lá do Oriente Médio, do outro lado, que atua muito ali na região do Iraque, da Síria, etc. E ele passa a atuar, inclusive, meio que como rival do Talibã, a partir de 2015, e são presentes ainda no Afeganistão. Esse é um agravante para a situação de estabilidade do Afeganistão, a presença também do Estado Islâmico hoje ali no território afegão. Em 2017, o Trump já no poder, lembrando, pessoal, olha só, tem uma discussão rasa aí pela internet, a culpa é do Biden porque é democrata, porque é esquerdista, a culpa é de não sei quem, etc. A gente tem que parar com essa visão pequena, nós não estamos falando de uma invasão provocada por um país, República das Bananas, onde o presidente faz o que bem entende. Ali, essas questões são tratadas como questões de Estado. Essa ocupação no Afeganistão, ela começa com George Bush, passa pelo Obama, passa pelo Trump e chega no Biden. Portanto, passou por 2 governos republicanos e 2 governos democratas. Isso nada tem a ver com ser mais de esquerda, ser mais de direita. Questões assim são tratadas como questões de Estado, com consultas ao Pentágono, enfim. Não é uma questão de que o presidente A decidiu, o presidente B decidiu. Claro que quem está à frente do governo é que leva a fama. Mas essas decisões, elas são decisões tomadas por um conjunto administrativo, né, da mais alta cúpula, né, das forças de segurança e de estratégia do governo. Em 2017, o Donald Trump anuncia o envio de tropas adicionais para o Afeganistão, o que não chega a ocorrer. Mas em 2019, no governo Trump ainda, começam os acordos com o Talibã para a retirada dos Estados Unidos. Muita gente não tem entendido por que os Estados Unidos saiu dessa forma. Olha só, quando os americanos ocuparam o Afeganistão, havia um apoio maciço da população americana e da comunidade internacional também para que os Estados Unidos fizessem o que fizeram. Porque os atentados provocados pela Al-Qaeda, ali com a cobertura, né, do Talibã, era algo que tinha comovido, tinha causado comoção internacional. Então havia ali um apoio muito grande, né, naquela época. Com o tempo, e principalmente depois que mataram Bin Laden, depois que acabaram com os centros de treinamento da Al-Qaeda e tal, esse apoio da população americana, ele foi reduzindo.
Ele foi reduzindo muito o apoio interno a essa guerra. E muita gente começou a questionar também, tipo assim, olha só, se já tem um governo lá, se já tem um exército lá, se o Bin Laden já foi preso, morto, no caso, né? Se vocês estão dizendo que o Talibã está sob controle, então estão fazendo o que lá, né? E aí começa esse processo para retirar, mas no fundo das contas o que acontece é que o governo americano caiu na real. Nós não vamos conseguir vencer o Talibã. E nós vamos ter que ter uma hora que nós vamos ter que sair de lá. Porque assim, não adianta ficar lá mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos, que nós só vamos continuar lá nisso mesmo. Então eles resolvem sair porque uma hora eles tinham que sair. Porque eles chegaram à conclusão muito óbvia de que eles não venceriam o Talibã. Eles não acabariam com o Talibã. Isso é tão óbvio. A live vai ficar salva assim. Pessoal, tem gente perguntando se vai ficar salva assim. Olha só, isso é tão óbvio que os americanos tinham certeza que eles não conseguiam vencer o Talibã, que os primeiros acordos em 2019 no governo Trump, que se deram no Catar, lá no Oriente Médio, o acordo que os Estados Unidos tenta fazer é com o Talibã. O governo americano não chama o governo do Afeganistão para negociar a saída. Ele chama o Talibã, de tanta certeza que eles tinham que com a saída deles, o Talibã voltaria para o poder. Então essa história de que nós fomos tomados por surpresa, porque é uma grande surpresa, etc. Isso é uma bobagem sem tamanho. Para os Estados Unidos, para a China, para a Rússia, não foi surpresa nenhuma. Foi surpresa para nós, réis mortais, que achávamos, talvez, que o Talibã estava enfraquecido e quase extinto e tal. Mas os Estados Unidos sabia perfeitamente disso. Tanto sabia que as negociações estavam se dando com o Talibã. E aí, olha como isso é esdrúxulo, na verdade, para a gente conseguir entender, né? Como é que os Estados Unidos vai negociar com uma milícia que eles foram lá combater, né? Na verdade. E aí fica notório também, porque a China, né, recentemente, se reuniu também com membros do Talibã, mostrando muito claramente que a China também sabia que a saída dos Estados Unidos resultaria na ocupação do poder pelo Talibã. Isso era uma questão muito clara para esses países. Portanto, talvez assim, a rapidez com que isso se deu, talvez foi maior do que se imaginou. Tá? Até aí eu posso até concordar. Agora, que isso foi uma surpresa ou coisa que o valha, não foi. E a questão que as pessoas se perguntam assim, por que é que o exército formado ali no Afeganistão, por que o exército afegão não impôs uma reação, né, à ocupação do Talibã? Porque a gente precisa entender o que é essa população afegã. Boa parte desses soldados que formam o Talibã, que formam o exército, eles têm ligações também com tribos, com clãs, com determinados grupos e tal, e provavelmente perceberam que não valia a pena pegar em armas, morrer, matar pessoas do seu mesmo grupo étnico e tal, e assim essas coisas provavelmente já estavam encaminhadas há muito tempo. Mas que há surpresa nisso, não há de forma nenhuma. Uma coisa que é importante também assim, a gente frisar, né? Agora, assim, o que vai acontecer no Afeganistão? É muito difícil você fazer um prognóstico. É muito complicado. No entanto, o que tem se percebido é que o Talibã está mostrando uma fase mais light, né? Um Talibã meio paz e amor, né? Disse hoje que vai fazer uma anistia a todos os funcionários públicos e as pessoas que trabalharam para o governo afegão e para os Estados Unidos, convocando as pessoas a voltar para os seus postos de trabalho, dizendo que as mulheres vão poder trabalhar e tal. Mas tudo isso ainda é muito suspeito. Será que um grupo que há 20 anos atrás acusava uma mulher de adultério e a enterrava até a cintura e depois apedrejava até a morte, mudou de opinião tão rapidamente? Quem lembra efetivamente do período do governo Talibã,
de 96 a 2001, há de lembrar que eles obrigaram todas as pessoas a jogar os televisores fora. As pessoas não podiam ter televisão em casa. O rádio até continuou permitido, mas tocava música islâmica e programas islâmicos o dia inteiro. As mulheres foram completamente proibidas de trabalhar, de sair às ruas. Assim, quase todo vestígio de cultura, de aspectos culturais que não pertenciam à cultura islâmica foram banidos praticamente do país. Cinema, teatro, televisão, exposição de arte, tudo isso deixou de existir. Milhões e milhões de livros no Afeganistão foram queimados simplesmente. Quem não lembra, né, da explosão das estátuas gigantes de Buda, né? Então, assim, será que em 20 anos esse grupo fundamentalista ele mudou tanto de opinião a ponto de agora ele permitir que as mulheres participem, né? E que essas conquistas que ocorreram lá, essa evolução que ocorreu no papel da mulher, ele vai permanecer? É muito difícil, porque agora, na verdade, o Talibã está num processo de tentar o reconhecimento internacional. Porque quando eles governaram de 96 a 2001, eles não tinham o reconhecimento internacional, tanto que o Afeganistão era um país praticamente isolado da comunidade internacional. Apenas a Arábia Saudita, o Paquistão e os Emirados Árabes Unidos que os reconheciam como governo. E agora eles precisam desse reconhecimento internacional. E sabe que vem crítica do mundo inteiro dizendo que as mulheres correm muito risco, que o problema maior vai ser para as mulheres, etc., e que eles querem passar essa imagem de que eles são mais light agora, e que não vão fazer nada com as mulheres, e que as mulheres vão poder estudar, trabalhar, se assim quiserem e tal. Mas é muito difícil confiar nisso, né? Assim, na minha opinião, boa parte dessa imagem que o Talibã está tentando passar é na busca do reconhecimento internacional. Né? Agora, assim, até que ponto isso vai chegar, é difícil. E há um complicador agora, né? Assim, porque a gente tem visto, não sei se ontem vocês viram, a posição da China e da Rússia, né? Que deixa muito claro que esses países também já estavam negociando com o Talibã. O embaixador russo na ONU disse ontem assim: nós não vamos retirar nossos diplomatas lá, nossa embaixada continua aberta e tal, porque nós não vemos razão para isso. As coisas estão todas normais por lá e tudo vai continuar bem, etc, etc. A China se pronunciou oficialmente dizendo que respeita a vontade do povo afegão, como se tivesse havido uma eleição ali, né? E não houve. Os chineses, eles têm uma preocupação muito grande com essa questão do Afeganistão, que embora eles tenham uma pequena fronteira de cerca de 80 quilômetros, mas a fronteira do Afeganistão com a China é justamente na região de Xinjiang, né? Xinjiang é uma região da China habitada por chineses muçulmanos. É a minoria uigure que vive sendo massacrada pela China. Então, que há um movimento separatista ali, né? Então a China teme que radicais islâmicos do Afeganistão possam entrar em território chinês para fortalecer movimentos dos uigures em prol de independência ou com atentados terroristas ou coisa que o valha. A Rússia tem uma preocupação também, não quer que esses radicais que eles entrem em direção ao Uzbequistão, ao Tajiquistão, que esses países, que são ex-repúblicas soviéticas, são países de forte domínio da Rússia. Então, assim, é como se a China e a Rússia estivessem dizendo assim: olha só, vocês fazem aí no Afeganistão o que vocês bem quiserem, mas não se aproximem das nossas fronteiras. Segura aí os radicais de vocês e não se metam com os nossos problemas, né? Então, assim, que papel a China terá? Porque a China já se ofereceu também para fazer a infraestrutura do Afeganistão. Segundo alguns analistas, o subsolo afegão é muito rico, né, em níquel, em cobre, até se fala em petróleo e gás. O Afeganistão é um grande produtor de talco também, enfim, né? Embora grande parte, assim, da onde boa parte do dinheiro do Talibã venha mesmo do tráfico de heroína e de ópio, né? O Afeganistão é o maior produtor mundial de ópio e grande parte do dinheiro que sempre financiou o Talibã, né, vem da produção de papoula, da produção de ópio e de heroína também. Olha só, tem algumas perguntas aqui, pessoal, porque para a gente não, né?
Qual o posicionamento do Biden sobre o ocorrido? Ele já falou sobre isso, né? Ele deu uma entrevista dizendo que nós deixamos lá um governo estruturado, um exército, mas se nem eles lutaram para manter lá, por que nós vamos lutar? É uma desculpa meio esfarrapada, né? É aquela saída pela tangente, é a tentativa dos Estados Unidos dizer que eles tiveram uma saída honrosa. Nós fomos lá, nós estabelecemos os direitos humanos, nós criamos um governo democrático, nós criamos um exército, mas se os caras não querem pegar em arma para se defender do Talibã, isso não é mais problema nosso. Foi mais ou menos isso que o Biden disse. Agora, lembrando, pessoal, se o Trump tivesse se reeleito, ele ia fazer a mesma coisa, porque isso não é uma questão desse governo ou daquele governo, de republicano ou de democratas. Isso é uma questão de Estado norte-americano, né? Se é verdade que o governo talibã foi fomentado anos atrás pelo governo americano, eu falei sobre isso. Não exatamente o Talibã, mas lá na ocupação soviética, os Estados Unidos financiou vários grupos que podem ter dado origem ao Talibã. Como a comunidade internacional pode pressionar para que esses horrores não continuem acontecendo? Bom, mecanismos para isso tem, basta que queiram fazer. Agora vamos ver se querem fazer efetivamente, né? Como podemos ajudar as mulheres que se encontram no Afeganistão? Essa é uma questão difícil, a comunidade internacional vai ter que pressionar muito, né? Para que o direito das mulheres continue sendo respeitado. Muito embora, como eu disse, né, em vários pontos do Afeganistão, aquilo que é direito é completamente desconhecido pela população. O que explica a inércia de Biden diante da retomada do poder pelo Talibã no Afeganistão? Na verdade não é inércia, porque ele já sabia, como eu falei, a Rússia sabia, a China sabia, os Estados Unidos sabiam, era uma coisa que todo mundo sabia. Então assim, eles não vão se fingir de surpresos também e tal, porque eles sabiam disso, né? Até que ponto a interferência dos Estados Unidos ajudou ou atrapalhou a situação? Olha só, se os americanos entraram lá e eles não entraram lá preocupados com direitos humanos e muito menos preocupados com democracia. Eles entraram para acabar com a Al-Qaeda e para pegar o Bin Laden, né? Esse era o objetivo. O resto veio a reboque disso. Então, assim, se essa estrutura que eles criaram lá e tal, se isso continuasse, teria sido bastante positivo. Agora, a gente só vai saber se houve algo de positivo nisso se o Talibã cumprir essas promessas que eles estão fazendo agora, né? De respeitar os direitos, de dar anistia para as pessoas e tal. O que é muito difícil de acreditar. Então, do contrário, nós podemos dizer que os Estados Unidos deixou o Afeganistão do jeito que encontrou. Eles entraram lá com o Talibã no poder e saíram deixando o Talibã no poder, né? Então, só o tempo é que nos dirá. Mas há sérias dúvidas sobre esses 20 anos. E eu fico pensando uma outra coisa. Como o governo americano vai se justificar para a própria população norte-americana, né? Como assim, as mães desses 2.500 soldados que morreram lá, assim, esses caras morreram pelo quê, então, né? Esse $1 trilhão gastos lá foi para quê, né? Esses 100 mil civis que morreram nesse período, morreram em função de quê? Então, assim, tem coisas que ainda com o tempo, está tudo muito fresco, muito recente, que são coisas que terão que ser explicadas ainda. Se a China vai fazer negócio com a Afeganistão por medo ou ganância, pelas duas coisas, como eu expliquei, a China tem uma preocupação muito grande com as histórias dos uigures ali na região de Xinjiang, né? Que é uma região de muçulmanos chineses e que vivem em conflito ali com a China, vivem perseguidos, presos, né? Enfim, o tempo dirá. Mas também tem a ganância, né? E tem o poder, né? A China quer se tornar a grande potência mundial. Talvez ali esse vácuo de poder pode ser uma forma dela expandir a sua influência sobre essa região. Os Estados Unidos sairiam mesmo do Afeganistão ou eles vão fazer uma guerra invisível agora? Eu acho muito pouco provável, tá? Mas vamos ver. A intenção do presidente de Portugal de receber afegãos são boas? São. Essa questão da imigração é que preocupa. Porque a preocupação da imigração hoje não é com os países europeus, porque poucos afegãos vão conseguir imigrar para a Europa. O problema hoje, a preocupação da imigração dos refugiados afegãos é no Paquistão, é no Irã, no Tajiquistão, no Uzbequistão e no Turcomenistão. E até mesmo na Índia. Porque a boa parte dessa população é pobre. Então, assim, eles vão migrar para os países mais próximos, onde eles vão ter facilidade de entrar e até a facilidade cultural e linguística, né?
Por que o presidente da França não quer receber afegãos? Eu não sei, essa resposta não sei, porque, assim, na verdade, ontem eu vi o presidente da França dizendo que vai receber, que gostaria de receber esse... que vai tentar viabilizar o recebimento de afegãos. A Maria Rita Zaquer, minha ex-colega, professora, grande professora, ela, para entender um pouco o comportamento do Talibã, alguns livros, O Caçador de Pipa, O Livreiro de Cabul e o livro Cabul, que é também de cultura desse povo. Eu li esses dois livros, O Caçador de Pipas e O Livreiro de Cabul. O Livreiro de Cabul eu recomendo ainda mais do que O Caçador de Pipa, né? Que O Caçador de Pipas é um livro, assim, mais emotivo. Já o Livreiro de Cabul é o relato de uma jornalista norueguesa. Ela se hospeda na casa de um livreiro em Cabul, e aí ela vai vivenciar a realidade desse país, ela viaja pelo país, e é um livro muito bom, O Livreiro de Cabul. Esse livreiro depois, inclusive, ele processa essa jornalista dizendo que ela caluniou os afegãos, e sobretudo a família dele, e ele escreve um livro também, um livro bem pequenininho, chamado Eu Sou o Livreiro de Cabul, que é uma versão que não convence muito, mas esses dois livros, realmente, O Caçador de Pipas e O Livreiro de Cabul, vale muito a pena ser lido, né? Eu gosto mais do Livreiro de Cabul, que eu acho que é um relato na visão de uma jornalista, e eu acho que aí ele é um livro que vale muito a pena, tá bom? Pessoal, tem mais perguntas? Olha só, eu não sei se aquilo que eu me propus a fazer foi esclarecedor para vocês, e se isso ajudou no esclarecimento aí. Como eu disse, tem muitas respostas ainda que serão dadas com o tempo, que ainda não se entendeu claramente, né? Mas que provavelmente a gente vai entender daqui a algum tempo, né? Mas eu espero que aquilo que eu consegui falar aqui com vocês, a gente tem que resumir, porque na verdade, pessoal, eu sou meio prolixo, né? Então assim, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque senão eu vou a fundo em cada ponto e acabo não passando a mensagem integral e uma explicação mais abrangente dessa situação. Então eu espero ter ajudado a compreender um pouco. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque muita coisa ainda vem por aí. E quem dera que o Talibã estivesse falando a verdade hoje, né? Dizendo que vai promover a anistia, que não vai perseguir ninguém, que vai permitir as mulheres a trabalhar, enfim. Um grande abraço a todos vocês, meus queridos ex-alunos. Eu vi vários aí mandando um abraço, que entraram me cumprimentando. Vi vários colegas professores aí, o querido Adelarma, Maria Rita, Suame, tantos outros queridos que estiveram aí. Muito obrigado. A minha audiência hoje foi altamente qualificada, né? Muito obrigado. E toda terça-feira, às 19h30, nós fazemos uma live sobre assuntos variados. Tá bom? Vai ficar gravada? Olha só, vai ficar gravada também no Facebook e no Instagram, né? A gente manda depois também para o WhatsApp para algumas pessoas. O nosso WhatsApp aqui do gabinete é o 998170369. 998170369. Qualquer coisa, entre em contato conosco, tá bom? Uma boa noite e tudo de bom para vocês. E mais uma vez, muito obrigado pela participação e pela presença, pela audiência de vocês. Boa noite, um grande abraço.